Olá, povo querido! Mais uma vez estamos aqui para apresentar para vocês esse conteúdo maravilhoso da lição da Escola Sabatina. Para você que é professor, para você que é professora, para você que é aluno também, aprendi muito. Eu mesma, gente, sou fã de carteirinha e não deixo de assistir nenhuma semana. Direto ao Ponto é esse canal especial que nos ensina a como ter didática e aplicarmos na prática no nosso tempo de estudo da Escola Sabatina, lá no sábado pela manhã. Gente, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Lembrando que o seu comentário é o quê? É o seu passaporte para você concorrer a esse prêmio especial desse trimestre, que é a nossa querida Bíblia Andrews, a queridinha de toda adventista, na verdade. Gente, aqui na tela também vai aparecer 2 QR Code. Um para te direcionar para o grupo de WhatsApp, onde você vai poder receber também esse material, o material que o pastor Wellington aplica aqui para gente, os seus slides, e também o grupo no Telegram, que também faz a mesma coisa. Então, se você tem desejo de adquirir esses PowerPoints que ele usa no nosso Direto ao Ponto, entra nos grupos e você vai poder receber, tá certo? Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Gente, a qualquer momento eu venho aqui para fazer o nosso sorteio para esse trimestre, tá certo? Pastor Wellington, é com o senhor agora, direto ao ponto e só alegria, meu povo. Até mais! Essa lição, a lição número 8, cumprindo as profecias do Antigo Testamento, é um convite a experimentarmos a respeito de outras maneiras pelas quais João retrata Jesus em seu Evangelho. Nós vamos, inclusive, examinar algumas pessoas que teriam a oportunidade de encontrar-se com Jesus e, pasmem, rejeitá-lo. Olha, eu espero que a lição dessa semana contribua para que você e eu desenvolvamos uma experiência a respeito daquilo que a gente viu, daquilo que a gente ouviu e daquilo que a gente pode ver. O cumprimento das profecias a respeito de Jesus é um forte testemunho a respeito da sua divindade. Vamos estudar isso agora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós vamos direto ao ponto. Eu estou dando uma olhada aqui na lição 8 e olha, ela me parece ser uma lição das mais importantes nesse trimestre. Por quê? Porque, primeiro, que se você é do tipo que não acredita no Antigo Testamento, você vai precisar rever seu conceito nessa semana. E se você estiver apresentando essa lição na sua unidade, aproveite, porque aqui nós temos assim um grande momento da lição para referenciar o Antigo Testamento como sendo válido, porque alguns acabam entendendo que não tem mais validade. Aliás, em algum momento aí eu vou gravar uma nova série de estudos aqui no nosso canal, chamado A Bíblia ao Ponto. E aí nós vamos aprender um pouquinho sobre essas questões, às vezes até assim, muito discutidas academicamente, e até exploradas filosoficamente, mas que a gente precisa ir só para a Bíblia e ela vai dar a explicação suficiente para aqueles que nela creem, como sendo a palavra de Deus. Mas aguarde, ore por esse projeto, tá? Eu estou aqui dando já um spoiler do nosso sonho, da nossa intenção de gravar, além das lições da Escola Sabatina, uma série de estudos sobre temas da Bíblia, apresentando a Bíblia ao ponto. Conto com as suas orações. E se você quiser que eu faça isso mesmo, deixa aqui uma mensagem no canal. Me dê uma força aí dizendo, pastor, vai lá, vai dar certo. Eu estou decidido a fazer, mas assim, me ajuda aí a crer, tá bom? Vamos lá. O verso para memorizar, São João 5,36, é uma fala assim de Jesus. Mas eu tenho maior testemunho que o de João. Olha, nós já estudamos aqui da lição, eu creio que da lição 1, exatamente. Não, na lição 1 que foi milagres, eu acho que não foi bem explorado, mas da lição 3 em diante, especialmente da 4, 5, 6, 7 e agora a 8,
foram temas assim bem ligados a testemunho. E João testemunhou bastante. Ele aparece na lição 4, depois aparece na lição 6, e agora, na lição 8, vem Jesus fazendo uma declaração, no mínimo, contundente. Eu tenho maior testemunho que o de João. Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. É uma declaração que põe fim a qualquer discussão sobre a divindade de Jesus. Esse texto aqui põe fim a qualquer discussão. Por quê? A menos que você não acredite em Jesus. Aí pronto, fecha a Bíblia e vai procurar fazer alguma outra coisa. Mas se você acredita em Jesus, então você precisa acreditar no que ele está falando aqui. Ele está dizendo o seguinte, que as obras que o Pai confiou para que ele as realizasse, essas que ele fez, testemunham a respeito de que ele foi enviado da parte de Deus. Então, assim, não há por que duvidarmos de que Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar. Lá em São João 3,16, há uma declaração bem conhecida, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Bom, vamos avançar aqui, senão eu já vou me perder no tempo. O esboço está aí na tela, lição 8, tá? São 4 tópicos. O papel dos sinais e maravilhas, o papel das Escrituras, as profecias do Antigo Testamento, onde você vai demorar um pouquinho, que é a lição de terça e quarta-feira, e, finalmente, percepções do diálogo entre Jesus e os líderes religiosos. Isso aqui é interessante para você comentar com a classe. Tá bom? Então, vamos nós. O papel dos sinais e maravilhas. Os sinais de Jesus eram os sinais do Pai. O verso para memorizar já declarou isso, mas você pode ler São João 10:38 e João 14:10 e 11. Leia e comente com a classe sobre o papel dos sinais e das maravilhas de Jesus. Ok? O outro ponto é o papel das Escrituras. E aí, eu convido você a ler a pergunta 2 de segunda-feira. Leia os textos, João 5:39, verso 40, verso 46 e verso 47. O que eles nos ensinam sobre as atitudes de Jesus em relação à autoridade das Escrituras. Olha, o 5:39 é a afirmação da verdade. O 5:40 é a afirmação da vida. O 5:47 é a afirmação sobre o examinar as Escrituras. Então, esses 3 textos aqui, 4 textos, verso 39, verso 40, verso 46, verso 47, 46, fala, tem uma referência interessante. Marque esse verso aí, 46, porque, olha, na lição, acho que foi na lição da semana passada, se não me falha a memória, Jesus usa o argumento de Abraão. Agora, Jesus usa o argumento de Moisés, outro personagem histórico, e que os judeus tinham uma afinidade, uma ligação histórica e familiar muito intensa. Então, Moisés, se você creu em Moisés, você precisa acreditar em mim. É o que Jesus diz. Então, trabalhe bem isso aí, porque essa pergunta 2 da lição, ela explora muito bem essa credibilidade das Escrituras. Do tipo, os escritos de Moisés, portanto, o Antigo Testamento, eles têm validade. Crer em Moisés, crer no Antigo Testamento, implica necessariamente crer em Jesus, porque o Antigo Testamento apontava para Jesus. Aponta para Jesus. Tá bom? Vamos para terça e quarta-feira. E aí, para você abordar bem esse tema das profecias do Antigo Testamento, você precisa ler, ou reler, ou relembrar a parte 1 e a parte 2, que é a lição de terça e quarta-feira, e fazer as 2 perguntas dessas lições, tá? Que eu acho importante. A lição de terça-feira, a pergunta 4, e a lição de quarta-feira, a pergunta 5. São muitas passagens, então não caia na tentação de ter que ler essas passagens. Você já estudou em casa. O que acontece? Aqui são evidências de que o Antigo Testamento apontava para Jesus, para o relato do Novo.
Jó 1:23 fala da voz no deserto. Isaías 43 diz que João Batista é a voz no deserto. Um outro exemplo que está na pergunta 4 é sobre cisternas rotas, que João 7:38 fala e que o Antigo Testamento, Jeremias 2:13, já apontava. Então, tanto a pergunta 4 quanto a pergunta 5, elas fazem um trocadilho de citações do Novo Testamento com o Velho Testamento para asseverar a validade de ambos e até dizer que o Novo Testamento confirma a veracidade e a autenticidade do Antigo Testamento. Ficou claro? Ficou tranquilo aí? Ó, você pode pausar e voltar o vídeo para entender direitinho, tá? Mas eu quero orientá-los e enfatizar que tanto a pergunta 4 quanto a pergunta 5, elas precisam ser comentadas, mas não dá tempo de você ler todas as passagens. Finalmente, as percepções do diálogo entre Jesus e os líderes religiosos. É a pergunta que se faz na lição de quinta-feira. Por que as pessoas rejeitaram Jesus? Aí é um bom momento para você comentar com a sua unidade de ação. Olha, que obstáculos impedem hoje as pessoas de crerem em Jesus? Veja que eu acabei de fazer uma pergunta, porque as pessoas o rejeitaram, e eu refaço a mesma pergunta com outras palavras que agora, aí você finaliza a lição. Quais são os obstáculos hoje? No passado, o que fez com que as pessoas rejeitassem Jesus? Essa é uma pergunta. No presente, que obstáculos impedem hoje que as pessoas creiam em Jesus? Pronto para responder? Olha, foi uma alegria estar com você mais uma vez nessa lição. Nós encerramos hoje aqui a lição número 8, mas eu aguardo você na próxima semana. A Fonte da Vida, lição número 9. Participe e estude em casa. Venha aqui compartilhar o seu aprendizado. É o que eu estou fazendo a cada semana. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até a próxima semana.